Uma busca atenta e minuciosa, o olhar desperto. Ver e rever quantas vezes for preciso para enxergar aquilo que atravessa, que não está visível à primeira vista. Móveis e objetos como exímios contadores de histórias. Os veios da madeira, suas tonalidades, os aromas e marcas do tempo como pistas. Convites para um mergulho profundo. A partir do toque, apurar suas origens e imaginar sua continuidade. Sigo colando os pequenos fragmentos que se apresentam no caminho até que se revele o mapa dos meus tesouros. E, de repente, finalmente o grande encontro, a certeza a olhar para uma peça. Levo estas memórias desencontradas e cuido para que muito em breve ganhe um novo brilho, nova vida, nova história. Esse é o meu lugar no mundo. Isso é o garimpo para mim. Agora estamos cada vez mais perto da cidade que para mim significa estar em casa fora do Brasil. E que há tantos anos é o nosso centro de ação principal na Europa. Finalmente Bordeaux, o lugar de onde geralmente parto e também finalizo a minha jornada de garimpo. Para mim, eu sinto que eu cheguei em Bordeaux quando eu cheguei no depósito. Quando eu vejo esse restinho do que ficou da viagem anterior, as peças que não couberam no container, as peças que a gente deixou aqui. Aqui é onde eu acho que tudo começa, né? Onde eu chego, arrumo tudo, arrumo essas peças que ficaram para que elas também não ocupem espaço demais para as próximas que vão entrar, onde eu pego todas as ferramentas, todos os utensílios que eu vou precisar na nossa estrada, desde luvas, cordas, etiquetas, enfim, um monte de coisa que é necessário, né? Começar significa abrir espaço no depósito para receber móveis e objetos que chegarão a partir de amanhã. Mamãe vai te mostrar aqui. Tá transportando os móveis lá aqui pro Brasil? Mamãe tá transportando os móveis pro Brasil. Depois que a mamãe compra, ó, deixa eu te mostrar o caminhão, olha aqui, ó. Aqui, ó, caminhão. Você que tá dirigindo? Mamãe que dirige, filha. Fica bem, tá? Claudine, mamãe te ama. Também. Depois a gente fala mais, tá? Tudo pronto. Check-in no hotel. Que para facilitar a logística sempre opto em ser perto do depósito. E na sequência, uma rápida ida ao centro, como um aceno de reencontro com os cenários que fazem parte da minha história. Como eu gosto de comer isso aqui. É um doce feito à base de pão. Essa aqui não é, digamos, a marca mais estrelada, mas pra mim é a melhor. Vous pouvez me dire un peu de l'histoire du cannelé, de qui a fait le cannelé? Je sais plus la date exacte où ça a été créé, mais je sais que c'est les religieux. Ouais, 1800 je crois. C'est des religieuses qui ont créé les cannelés pour les personnes qui étaient pros. En fait, on a les quais, c'était un ancien port, et ils ramassaient tout ce qui était rhum,
blé et œufs pour pouvoir faire ça, pour donner aux personnes Qui sont pauvres? oui, pauvres qui n'ont pas d'argent. D'accord, merci. Donc je pense que c'est tout. Je suis du Brésil. Ah, vous êtes du Brésil? Brésilienne. Moi, je pensais que c'était russe. Oui, russo. Je sais pas pourquoi. Quando eu disse que era do Brasil, acho que ela nem acreditou. Perguntou se eu era russa, eu já escutei nessa viagem. Russo, alemã e italiana. Brasileira ainda não escutei. Russo, inclusive, foi a primeira vez. Agora tenho muitos canelês para passar aqui o dia. Bordeaux é um lugar que me ensinou muito. A cidade que testemunhou minha formação como garimpeira e o meu desenvolvimento no ofício do antiquariado. E que traduz muito desse diálogo que eu tanto invisto na minha curadoria entre o antigo e o contemporâneo. Por mais que a vontade seja de esticar, hoje a noite exige descanso. Gente, é panela normal. Tinha isso tudo de panela, a gente tá fazendo a sopa na frigideira, realmente. Ave Maria. Eu não gosto muito de queijo ralado, mas esse aqui é um queijo verdadeiro raladinho, sabe? Não é o... aqueles salsicha de queijo, que é tudo ruim. É um queijo elemental, né? Ai, Isso aqui é ótimo pra fortalecer a unha. Cara, que doideira, né? Parece que eu tô vendo outro filme, porque é tudo em francês. A gente tem que sair cedo, antes mesmo da feira, para chegar lá, né? Antes mesmo da feira começar. Porque o ideal mesmo é chegar cedo para ter onde parar para estacionar. Bom, tomara que a gente encontre um pouquinho do que a gente precisa. Essa é uma feira mais de objetos, então eu já sei mais ou menos aquilo que eu posso encontrar, mas nem sempre tá lá, né? Então, tentar ver o que as surpresas que a gente encontra. Você vai ver que é um outro mundo, sabe? De pessoas mais simples. Gosto muito de pensar numa roupa discreta, ter uma atitude também discreta, mais observadora. Eu acho que é um lugar de poucas palavras, mas de muitas expressões, sabe? Muitos olhares. A primeira coisa ao estar aqui é mapear tudo rapidamente, sem chamar atenção. Os comerciantes das feiras conversam muito entre si, observam tudo. O que está acontecendo, o que está sendo comprado e quem está comprando. De longe, já miro quais são os meus interesses. Me aproximo para ter a certeza da escolha. Se a peça é autêntica, se é da época que procuro e se não teve intervenção anterior. No início de cada abordagem, faço perguntas que localizam o meu conhecimento, para que o comerciante, em sua maioria homens de meia idade, perceba que eu tenho intimidade com esse mundo. Eu, uma mulher jovem, inserida nesse ambiente, muitas vezes posso ser tratada com desdém. Nossa, como isso aqui me faz bem, me faz feliz comprar essas peças e... Não sei, eu não vim hoje com a expectativa tão alta, não. Não tinha a menor noção, assim, não achei que eu encontraria essas peças, sabe? Que foi melhor do que eu tava pensando. O que é bom, né? Melhor se surpreender do que se decepcionar. Garimpar é sobre saber combinar muito bem a emoção com a razão.
Quantas vezes fingir não dar importância a um objeto quando na verdade já tinha até sonhos para ele? Então, vão sentar 2 ali, então a gente tem um pouco de lugar ali, não tem? E a vida sempre supera o próprio planejamento. Eis que aqui também encontro as gavetas de tipo, autênticas, e agora 20 delas. Aí eu fui lá e falei assim, você tá com umas coisas ali, queria ver, tá aqui, ele, vamos lá. Aí eu perguntei várias coisas pra despistar, eu falei, e esse negócio aqui? Ela, não sei o que lá. Aí a gente começou a negociar e rolou, entendeu? E de repente, a surpresa fica ainda maior. Um comerciante, chamado Monsieur Philippe, me pergunta se eu tenho interesse em adquirir mais de 100 unidades delas que estão na sua casa, originais de uma fábrica de tipografia do século XIX de Bordeaux. Ele me dá seu telefone para que eu ligue e combine a transação num outro dia. E meu coração bate como? Não sei nem explicar. Mas assim, se eu não tivesse ido lá, ia perder. Acatar o homem, porque é isso. Os caras ficam pescando dos próprios caras, entendeu? Não, pode ser, mas eu pensei, de repente, se eu botar uma coisinha aqui, pode virar uma bandeja também. Vamos lá, agora, claro que eu esqueci o freio de mão, cara. Ferrou. O pino subiu e agora... E essa parte aqui, você não aprende não, tá? Vindo a calçada, essa você evita. Coragem, fé e drive. Normal pra mim, cara de normal. Bom dia, França. Oi, querida. Sabe uma coisa, você percebeu que tinha bem mais mulher nessa feira hoje? Depois de tantos anos de garimpo, tenho meu mapa de comerciantes mais especiais. Alguns com lojas em funcionamento normal, outros onde marco hora para abrirem. Aqui, a experiência é muito diferente das feiras. Sem pressão, sem tanta concorrência, sem disse-me-disse entre os vendedores. Aqui, consigo olhar de perto com calma, vasculhar e notar as novidades. Muita preocupação nossa ter itens verdadeiramente importantes historicamente. Não, nem tudo que parece ser bom é bom, entendeu? Então tem que ter muita atenção. Se o móvel inteiro é antigo e não parte dele é antiga, então quando você está num lugar desse você consegue ter tempo, se você conhece, obviamente, né, o mobiliário, né? Eu acho que a gente vai acabar tendo que sacar mais dinheiro. Tá. E aí eu vou pedir pra você ir lá num caixa eletrônico. Precisa ser algum específico? Não, pode ser qualquer caixa. Tá bom. Aí você saca, deixa eu só transferir o euro, porque eu acho que acabou até na carteira aqui, virtual. E é aqui, bem na hora da saída, perto do estacionamento, num lugar bastante improvável de estar exposto, que vidrinhos chamam minha atenção. Me aproximo e sim, são de perfumaria do início do século XX e em perfeito estado. Pergunto sobre as quantidades, afinal, esse é meu maior desafio do garimpo para o fim dessas peças. Uma collab para uma nova linha de produtos entre a Granado e o AD Studio. Mais uma grata surpresa. O comerciante me leva a uma área nos fundos e ali estão eles, ou melhor, um grande número deles. Missão dada, agora missão cumprida. Daqui da feira, né? Aqui a gente tem tempo, né? Tempo pra ver. Pô, aqui você tem tempo de dar várias voltas, pensar. Acho que lá, quando você acha uma coisa, tem que resolver.
porque senão você vai perder. Até estacionar o carro, que não tá tranquilo. Até aqui foi um luxo, né? Histórias vividas é também aqui, em Bordeaux, que coleciono momentos familiares muito especiais. Hoje, tiro o dia para ajudar no preparo de um jantar na casa do Eliel, que além de amigo de longa data da minha família, é chefe de um dos restaurantes que mais amo na região. Paloma, tudo bem, querida? Como é que você vai? Tudo bem? Bom, e você? Tudo ótimo, obrigado. Bem-vinda, chegou bem? Sim, Fez cheguei. boa viagem. Fiz boa viagem já. Fiz um monte de coisa. Ah, que barato, Mas que tô legal. tão feliz de estar Eu aqui. também. Entre, fica à vontade, por favor. Ai, Eu vou precisar de uma ajuda porque falta uma hora para ele chegar. Ah, então. somos quantos? Somos 6. Ah, tá ótimo. Eu saí do Brasil em 88, esse ano fazem 36 anos. Então você tinha 3, 4 anos. E eu já te conheci, porque eu fui na sua casa antes de vir para cá. A idade Era- a gente eu acho que era na costuma Lagoa. comentar, né? Mas Não, não vou tudo falar bem, não, é melhor, né? Evitar essa informação, esses segredos de assim, pro família. universo. Mas eu sempre tive um método, sempre, desde a Suíça, é que quando eu chego no lugar, eu já mudei algumas vezes antes de chegar aqui eu já estou há 26 anos. Mas antes eu já morei 2 anos ali, 3 anos lá, entendeu? Em Paris também mudei de endereço várias vezes. Então quando eu chego no lugar, eu me instalo, boto minhas coisinhas no lugar, né? E sempre vou bater na porta do vizinho mais próximo, da esquerda da direita, que é a primeira vez que eu moro em casa. Sempre morei em apartamentos, né? E me apresento. E eles gostam disso, eles acham isso bacana. Essa minha amiga que vocês vão conhecer hoje à noite, ela foi assim também. Né? Um dia de Natal, oi, tudo bem? Feliz Natal. Ah, querem vir aqui tomar um aperitivo com a gente? Ah, por que não? Aí vieram. Nos tornamos os melhores amigos que eu tenho, são eles. Né? Je profite de l'occasion pour dire que je suis très heureux de recevoir Paloma et mes amis fidèles, mes amis de cœur, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Donc c'est l'occasion aussi de fêter ce moment de rencontre avec nos amis qu'on aime beaucoup. Et rien de mieux que commencer avec du champagne. C'est très simple. Je connais Eliel depuis 30 ans au moins. Muito, oui. Et Simples, eu me conheço há mais de 30 anos. quand il est venu à Bordeaux, il m'a parlé de ses amis à Rio, notamment d'Arnal. Et comme moi je suis toujours intéressée par les antiquités, la brocante et tout ça, et on a fait le tour de la région, on s'est connus, on s'est appréciés, on a travaillé pas mal d'années ensemble. Et je suis toujours intéressée par les choses anciennes qui ont une âme en fait, hein, qui sont belles. J'aime tout ça, cet environnement de décoration et de choses anciennes, de choses qui ont eu une vie antérieure, et ça me plaît. Comment nous avons fait la connaissance d'Eliel? Il y a 25 ans, un soir de Noël, Eliel, parce que moi j'habite juste à côté, la maison juste à côté, Eliel est venu nous inviter à boire l'apéritif, parce que les Brésiliens, ils aiment bien faire la fête et discuter avec les gens. Et on est venu ici boire l'apéritif, on est resté manger, et ma femme a beaucoup dansé avec Eliel. Elle adore danser. A viagem se aproxima de seus últimos dias.
Mas antes, ainda tenho uma grande missão para finalizar o meu garimpo. Philippe? Oui. Fifi, mais c'est Fifi, c'est Paloma du Brésil. Comment ça va?